Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Meu nome é Manuel Dornelles. Tenho 54 anos e moro sozinho na fazenda Bom Retiro, no interior do Maranhão, a cerca de 20 quilômetros de Santa Luzia. Desde que minha esposa Maria morreu, há 9 anos, a casa ficou grande demais para um homem só. Grande, silenciosa e pesada. Aprendi a conviver com esse silêncio. É estranho o que a gente consegue se acostumar quando não tem escolha. Acordo todo dia antes do sol nascer. 17 anos fazendo a mesma coisa. 9 deles completamente sozinho. A casa range quando piso no assoalho de madeira. Ela é mais velha do que meu cansaço, que é muito velho. Café coado na peneira velha de ferro, quente queimando a boca, enquanto olho pela janela embaçada para a escuridão que ainda cobre tudo. Goiás, não Maranhão, inteiro dormindo ao meu redor. Não tenho pressa de sair. Pressa é luxo de quem tem para quem voltar. O gado está lá esperando. As cercas continuam caídas. Caem toda a chuva. Levanto toda a estiagem. É um trabalho inútil, repetitivo, que nunca termina. O curral precisa de reparo no portão. Precisa há 3 meses. As plantas de feijão que plantei em maio secaram em junho, culpa da seca que não cessa nessa região. Perdi 2 bezerros esse ano. Nem quis saber para onde foram. Morte é só mais um barulho na fazenda, como o vento ou a chuva. Encontro o trovão no celeiro, meu cavalo cinzento, mais velho que qualquer amigo que eu tenha. Ele me conhece sem que eu fale nada. Só balança a cabeça como quem já sabe que vamos passar o dia inteiro juntos. Sela ele lentamente, conversando baixo. Palavras que não fazem sentido, mas que ele parece entender melhor que qualquer pessoa. Mais um dia, trovão. Igual ao outro, igual ao próximo. Ele bufa. Saio pela propriedade. A poeira vermelha do Maranhão fica nos meus pulmões. O calor é seco, queimando a pele mesmo cedo. Vejo o gado disperso nos pastos, algumas cercas caídas de novo. A chuva de 3 dias atrás fez estragos. Sempre faz. Trabalho até o meio-dia. Levanto uma cerca aqui, conserto um portão ali, afasto o gado de um lugar onde a água ficou parada. Trabalho sem pensar, só as mãos fazendo o que elas aprenderam a fazer. A mente fica em outro lugar, ou melhor, em nenhum lugar. Às vezes, durante o trabalho, me pego pensando em Maria. Paro no meio de uma cerca e fico olhando para nada, lembrando da voz dela rindo, do jeito que ela tinha de se preocupar com tudo, com o gado, com as plantas, com as pessoas da vizinhança que ela nunca esquecia. Ela era diferente. Nunca tive certeza se merecia uma mulher como aquela, mas agradeço todos os dias que tive. O câncer a levou devagar. 7 meses vendo ela desaparecer. 7 meses segurando aquela mão fria, prometendo que eu ia cuidar bem, que eu não ia deixar que nada de ruim acontecesse comigo mesmo depois que ela se fosse. Que promessa idiota fazer para alguém que está morrendo, como se eu pudesse controlar qualquer coisa. Como se promessa significasse algo quando a morte entra em uma casa. Depois que ela morreu, fechei as portas. Não literalmente. A casa não é tão pequena assim. Mas fechei as portas do peito, do rosto, da vida. Passei a ser aquele homem que você vê na estrada, que acena devagar, que não conversa, que desaparece nas suas propriedades e não reaparece até semanas depois. Os vizinhos tentaram no começo. Dona Marta do sítio ali perto trouxe comida. Deixou pão feito em casa, aquele pão quente e macio. Eu aceitei educado, agradeci e nunca mais a convidei para entrar. Ela parou de vir. O padre do vilarejo veio umas 3 vezes. Falava sobre Deus, sobre propósito, sobre a alma de Maria estar em paz. Eu ouvia sem ouvir. Depois ele desistiu também. Padres não gostam de silêncio. Silêncio é perda de negócio para padre. Os anos passaram assim. Rotina, solidão, aceitação. Até aquela noite que tudo mudou
e eu desejei, durante muito tempo depois, ter deixado o portão fechado. Voltei para a casa ao anoitecer. O sol desaparecia rápido, como se tivesse pressa de deixar o Maranhão. Deixava aquela cor laranja-roxa no céu que eu nunca conseguia descrever direito. Fiz um caldo de carne com os legumes que ainda tinham na horta. Comi sozinho, em silêncio, ouvindo só o barulho das colheres no prato de esmaltado. Lavei a louça devagar. Subi na varanda. O vento do cerrado estava frio. Era setembro, estação de transição, quando o frio e o quente brigam um com o outro no céu. Sentei em uma cadeira de madeira que Maria tinha comprado anos atrás. Ela insistia que a varanda precisava de móvel, que estava muito vazia. Eu achava vazia ótima, mas coloquei a cadeira mesmo assim. Fiquei ali, balançando devagar, ouvindo o mundo à noite. Os grilos, os sapos, o vento batendo nas janelas de madeira, a porta do celeiro rangendo. Aquela porta nunca ficava bem fechada. Foi quando ouvi uma batida no portão. Era quase meia-noite. Ninguém aparece ali àquela hora. Fiquei quieto, esperando ver se era algo que ia embora sozinho. Às vezes é só vento, ou galho caindo, ou imaginação de homem sozinho demais. A batida veio de novo, mais fraca, mais desesperada. Me levantei da cadeira, peguei a lanterna que fica sempre ao lado. Caminhei até o portão devagar, com alguma coisa dentro do meu peito dizendo para não fazer aquilo. Abri. Vi a mulher. Ela estava de pé, mas por pouco, como se tivesse caminhado até ali usando as últimas migalhas de força que possuía, e agora que havia chegado, aquela força desaparecia, magra, coberta de poeira vermelha, aquela poeira que fica em tudo nessa região, o cabelo preso às pressas com uma fita velha, as mãos machucadas com marcas de corda, não de trabalho, roupa rasgada em alguns lugares. Os olhos dela buscaram os meus. Não havia choro neles, só cansaço. Aquele cansaço que vem de correr sem parar, sem saber para onde, apenas sabendo que precisa escapar. Eu preciso de um lugar seguro, ela disse. A voz não tremia, mas o corpo inteiro tremia, pequenos tremores que ela não conseguia controlar. Só essa noite. Por favor. Olhei para a estrada atrás dela. Nada, nenhum carro, nenhuma luz. Só a noite do Maranhão imensa e vazia. Como chegou aqui? Eu perguntei. A pé. Santa Luzia ficava a mais de 20 quilômetros dali. 20 quilômetros em uma estrada escura, sem sapatos direito. Eu via que os dela estavam arriados, sujos. Ninguém caminha essa distância no escuro sem um motivo forte, muito forte. Pensei em dizer não, pensei em fechar o portão. Pensei em voltar para minha cadeira, continuar ouvindo o silêncio. Aquele silêncio que eu conhecia, que não me surpreenderia, que não me colocaria em risco. Mas depois pensei em Maria, na mulher que acordava cedo para deixar comida nos portões de casas pobres, que se preocupava com mendigos na estrada, que tinha um jeito de olhar para as pessoas como se enxergasse algo melhor dentro delas, que acreditava que eu era um homem justo, mesmo quando eu não acreditava. E depois de 9 anos, pensei no que ela teria feito. Maria teria aberto a porta. Pode entrar, eu disse. A mulher passou por mim devagar, como se estivesse com medo de que eu mudasse de ideia no meio do caminho. Seus olhos ficaram arregalados quando viu a casa. Pouca iluminação, móveis velhos, as paredes que Maria havia pintado uma vez de verde água, cor que já estava desbotada. Levei ela até a cozinha, dei água. Ela bebeu tão rápido que quase engasgou. Esquentei comida do que tinha feito antes. Um caldo ainda morno, pão, queijo. Ela comeu em silêncio, cada movimento cuidadoso, como quem aprendeu a não confiar em bondade. Como quem sabe que bondade pode ser armadilha. Qual seu nome? Perguntei, sentado na mesa, observando ela comer. Ela hesitou. Olhou para mim como quem está calculando se é seguro responder. Helena. Algo naquele nome mexeu comigo, mas não consegui dizer o quê. Um nome comum, mas havia algo na forma como ela o disse, como se aquele nome fosse a última coisa verdadeira que ela tinha.
Mostrei o quarto de hóspedes, o mesmo que não era usado desde que Maria morreu. Ela entrou e ficou observando o espaço. Cama de casal, colcha de retalhos que Maria tinha feito com as mãos, uma pequena janela com cortinas de renda. Antes de entrar de verdade, ela parou na porta. Se ouvir qualquer barulho no celeiro, ela disse devagar, não vá sozinho. Senti um frio subir pela espinha. Por quê? Ela me olhou por um segundo longo demais. Os olhos dela procuravam algo em mim. Talvez certeza, talvez compaixão. Só não vá. E fechou a porta. Não consegui dormir. Fiquei sentado na varanda de novo, mas dessa vez não era silêncio. Era expectativa. Algo havia mudado na minha casa. O ar era diferente, mais pesado. O vento passava pelo pasto, balançando o capim alto. Tudo parecia normal. Até que trovão se agitou no celeiro. Meu cavalo não se assustava à toa. Era velho, manso, acostumado com sons. Ele bateu o casco no chão. Uma vez, 2 vezes. Depois, silêncio. Depois, um som diferente. Um arrastar. Dentro do celeiro, meu corpo inteiro ficou alerta, cada músculo tenso. Peguei a lanterna e caminhei até lá, devagar. A porta do celeiro estava entreaberta. Eu tinha certeza de que havia fechado. Sempre fecho. É hábito. Segurança. Empurrei devagar. A luz da lanterna atravessou o escuro, passando pelas baias vazias, pelos arreios pendurados, pelo feno amontoado nos cantos, e parou, num saco de lona no chão. Ele se mexeu. Meu coração disparou. Me aproximei devagar, o corpo inteiro tenso como corda. Me ajoelhei. Desamarrei o nó do saco com dedos que tremiam. Abri, e o mundo parou. Era um menino, pequeno, magro demais, sujo de estrada, com aquela poeira vermelha colada na pele, no cabelo. Os olhos dele estavam abertos, muito abertos, cheios de medo. Aquele medo de quem não sabe se aquele rosto que aparece é de alguém que vai ajudar ou magoar. Ele não gritou, não se mexeu, só me olhou, direto nos olhos. E disse com uma voz que saía como sussurro, minha mãe falou que o Senhor ia proteger a gente. Senti algo quebrar dentro do meu peito. Uma coisa velha que eu tinha guardado bem segura há muitos anos. Sua mãe. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei rápido. Helena estava na porta do celeiro. Ela não parecia surpresa. Parecia derrotada, como quem sabia que aquilo ia acontecer, mas torcia para que não. Eu não queria envolver você, ela disse, voz baixa. Desculpa. Desculpa mesmo. Olhei para o menino, depois para ela. O que está acontecendo? Ela demorou para responder. Muito tempo. Quando respondeu, a voz saiu baixa, como se tivesse medo que paredes ouvissem. Eles estão atrás dele. Um silêncio pesado caiu entre nós 3. Quem? Perguntei. Ela engoliu seco. Homens perigosos. Naquele instante, ouvimos. Um som distante, mas crescendo rápido. Um motor, vindo da estrada de terra. Helena empalideceu, seu corpo inteiro endureceu. Eles nos encontraram. Sussurrou. O menino agarrou minha camisa com as 2 mãos pequenas. Eu podia sentir os tremores dele, aquele tremor que vem de medo puro, não pensado. Foi naquele momento que entendi. Eu tinha 2 escolhas. A primeira, mandar eles embora, dizer que não era meu problema. Fechar a porta, voltar para minha cadeira, continuar vivendo como antes. Os homens buscariam ali, não encontrariam, iriam embora. Eu voltaria ao silêncio. A segunda, proteger. Arriscar o que tinha. A paz frágil, a casa, possivelmente a vida. O som do motor ficou mais perto. Pensei em Maria, na mulher que acreditava que eu era um homem justo. Na mulher que morreu segura disso. Na mulher que havia deixado um vazio na minha vida tão grande quanto a própria vida. Olhei para o menino, seus olhos buscavam algo em mim, esperança talvez, ou apenas confirmação de que aquele rosto que via não era mau. Ele confiava em mim, sem me conhecer, sem saber quem eu era, o que eu fazia, se eu era seguro.
Ele simplesmente confiava. Me levantei devagar. Coloquei a mão no ombro dele. Olhei para Helena. Enquanto estiverem aqui, ninguém toca em vocês. Nem você, nem ele. Nem ninguém que você ame. Ela piscou, processando aquelas palavras. O som do motor ficou mais perto. A guerra tinha chegado até minha porta, e eu não ia recuar. Corri com eles de volta à casa. A noite havia ficado mais escura, como se soubesse do perigo que vinha, as nuvens cobrindo as poucas estrelas que havia. Levei Helena e Lucas para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Peguei o menino, Lucas, descobri depois que era o nome dele, e o coloquei embaixo da cama, em um espaço apertado, longe da vista. Fica aqui quieto, sussurrei. Não faz barulho, não importa o que houve. Tá bom? Ele fez que sim com a cabeça. Os olhos dele cheios de uma coisa que eu reconhecia. Aquela coisa que carrego há 30 anos. Culpa. A culpa de estar vivo quando outros não estão. A culpa de não conseguir impedir o que acontece. Fechei a porta do quarto. Helena me puxou pelo braço quando passei por ela. Manuel, eles não vão simplesmente passar direto. Eles vão revistar tudo. Eles vão encontrar. Deixa comigo, disse, mas minha voz tremeu. Não tenho certeza se ela acreditou. Saí da casa e caminhei em direção ao portão. O motor agora era bem perto. Conseguia ver os faróis cortando a escuridão da estrada como dois olhos procurando no escuro. Um carro preto, velho, empoeirado, estacionou em frente ao meu portão. Matou o motor. 2 homens desceram, corpulentos, o tipo que a gente aprende a reconhecer só de olhar. Um tinha cicatriz no rosto. O outro tinha um sorriso que não era sorriso, era exposição de dentes. Meu corpo inteiro endureceu. Caminhei até o portão. Não abri. Boa noite, disse o do sorriso de dentes. Voz grossa, perigosa. Boa noite, respondi. Tá passando gente estranha por aqui, mulher e menino? Senti o peso daquela pergunta. Senti também a responsabilidade dela. Pensei em mentir. Pensei em dizer a verdade. Pensei em Maria, que aos 38 anos pediu desculpas por me deixar sozinho, que morreu enquanto eu segurava sua mão e prometia cuidar bem. Aquela promessa de quê, afinal? De viver sozinho, de não arriscar nada, de deixar gente sofrer quando eu pudesse ajudar? Não vi ninguém. Menti. O homem se aproximou do portão. Parou do outro lado, o ferro separando a gente. Sabe, seu Manuel, a gente sabe que você é um homem bom, honrado. Por isso tá difícil você estar mentindo pra gente assim, né? Ele sorriu. Nenhuma diversão naquele sorriso. A gente fez pesquisa. Você vive aqui há 20 anos, 20 e poucos. Trabalha terra, cuida de gado, viúvo, sem filho perto. Homem de respeito. Como ele sabia meu nome? Como sabia quanto tempo eu morava aqui? Aquele menino, continuou o homem, seu corpo relaxado, perigoso em sua tranquilidade, pertence a alguém importante. A gente trabalha para recuperar o que é de direito. Só isso. A mulher, a mãe dele, ela roubou coisa que não era dela. Coisa valiosa. Ele deixou a frase no ar. Eu sabia que não era verdade. Ninguém escapa daquela forma, machucada, desesperada, correndo em uma estrada deserta à noite. Se não estiver fugindo de algo real, algo muito ruim. Não vi ninguém, repeti. O segundo homem riu. Um riso que não era alegre. Era o riso de quem sabia algo que eu não sabia. Tá bem, seu Manuel, mas sabe como é? Às vezes quem protege o que não devia pode sofrer consequências. Ele olhou para o celeiro, depois para a casa, depois voltou para mim. Incêndio, por exemplo. Casa velha de madeira pode pegar fogo fácil, muito fácil, ou acidente. Gado solto na estrada causa acidente com carro, cavalo que some de repente, deixa o dono triste. Era ameaça clara, sem disfarce. Senti meu rosto queimar. Aquilo não era blefe, era promessa. Desligo para vocês, disse. Não tem ninguém aqui. Os 2 homens se olharam.
O primeiro deu um passo para trás. Tá certo, seu Manuel, mas a gente volta para conferir, qualquer hora, quando você menos esperar. Entraram no carro. O motor ligou. Ficaram ali, parados, por um tempo que pareceu eterno, como quem quer que você saiba que eles podem fazer o que querem, quando quiserem. Depois saíram. A estrada engoliu as luzes deles, desaparecendo na noite. Mas eu sabia a verdade. Eles voltariam. E quando voltassem, não seria só para procurar, seria para me punir, para ensinar o que acontece quando você diz não para homens daquele tipo. Entrei na casa com as pernas tremendo. Helena e Lucas estavam na porta do quarto. O menino saiu de debaixo da cama quando me viu e correu para cima da mãe, porque essa era a mãe dele, tinha certeza agora. O jeito como ela o abraçava, o jeito como ele a respirava. Eles se foram? Perguntou Helena, esperança e medo misturados na voz. Por enquanto, Helena se abraçou, ou se abraçava a si mesma. Desculpa, desculpa mesmo. Eu não deveria ter vindo aqui. Eu não deveria ter colocado você em risco. Lucas me olhava, os olhos dele cheios daquela coisa que eu reconhecia. Culpa. A mesma culpa que carrego há 30 anos. Me ajoelhei na frente dele. Lucas, você fez algo errado? Ele fez que não com a cabeça, bem devagar. Então não precisa se desculpar. E sua mãe também não. Olhei para Helena. A gente descobre o resto amanhã. Agora vocês vão dormir. Os dois. Precisam de força. E você? Perguntou Helena. Eu não ia dormir. Ia ficar acordado, vigiando, esperando. Eu fico na varanda, respondi. Helena tocou meu braço. Só um toque leve. Como quem testa se é verdade que está ali. Obrigada, sussurrou. Passei a noite acordado, sentado na varanda, olhando a estrada escura, ouvindo cada som do Maranhão, o vento, os insetos, o rangido da casa velha, porque tinha aprendido naquela noite que isolamento é luxo de quem não ama ninguém, que às vezes, para ser um homem inteiro, a gente precisa arriscar pedaços de si mesmo, que Maria tinha razão sobre o tipo de pessoa que eu era, ou que eu podia ser. Quando o amanhecer veio, trouxe chuva. Não aquele tipo de chuva mansa que molha a terra e faz cheiro bom. Era uma daquelas chuvas bravas do Maranhão, que chega de repente e quer derrubar tudo que encontra. O vento batia as janelas como se tivesse raiva delas. A casa inteira balançava, telhas rangiam. Perfeito, os homens não voltariam com esse tempo. Mas também significava que estávamos isolados. Desci da varanda quando o sol apareceu, mesmo que fraco. Meu corpo todo doía de não dormir. Meu mente doía de pensar demais. Fui para a cozinha e fiz café pensando se aquilo que havia feito na noite anterior tinha sido coragem ou loucura. Provavelmente loucura. Helena apareceu depois com Lucas atrás dela. O menino estava descalço, magro demais. Os olhos grandes demais para aquele rosto pequeno. Ele se aproximou do fogão e respirou fundo, como se tentasse aquecer o corpo por dentro. Ele dormiu? Perguntei para Helena. Um pouco. Pesadelos. Sempre tem pesadelos. Servi café quente. Helena o tomou com as duas mãos tremendo. Não de frio, de cansaço, do tipo de cansaço que vem de carregar medo por muito tempo. O tipo de cansaço que eu conhecia bem. Sentei na mesa com eles. Preciso saber a verdade, disse. Helena respirou fundo. Olhou para Lucas, depois para mim. Lucas não é meu filho. Olhei para o menino. Ele baixou a cabeça. Ele é meu sobrinho, meu irmão. Helena fez uma pausa, procurando palavras que fossem seguras. Meu irmão trabalha para esses homens. Desde sempre. Tráfico, drogas, pessoas, tudo que é possível ganhar dinheiro sujo. Meu estômago apertou. Lucas viu algo que não deveria. Uma coisa... Helena parou, como se dissesse aquilo em voz alta fosse perigoso. Uma coisa que pode tirar eles da prisão para a cadeia para sempre.
Uma morte, alguém que eles não deixaram sair dessa vida. Meu corpo inteiro ficou tenso. Meu irmão foi procurado por eles. Pedi que eu cuidasse do menino enquanto ele se resolve. Disse que era seguro. Que era para uns dias. Helena riu. Um riso amargo que não alcançava os olhos. Não era. Os chefes descobriram que Lucas viu. Que ele pode falar. Por isso vieram atrás. Ele é testemunha viva de um crime que eles precisam manter guardado. Olhei para Lucas. Seus olhos buscavam algo em mim. Compreensão, talvez. Ou perdão. Eu sabia daquele olhar. Conhecia de um tempo que preferia não lembrar. 23 anos antes, quando meu filho tinha a idade de Lucas. Quando eu era jovem, burro, achava que era invencível. Quando Janaína, minha primeira mulher, estava grávida do nosso segundo filho. Quando tudo era possível, até não ser mais, até aquele dia de chuva, até aquela discussão sobre dinheiro, sobre empréstimos que eu não deveria ter pedido, sobre homens que você não deveria ofender, sobre dívidas que você não consegue pagar, até eles chegarem, até Janaína morrer tentando proteger meu filho. Até eu descobrir, semanas depois, que meu filho tinha desaparecido, levado por amigos dela, para longe, para a segurança. Ele nunca soube que aquilo tinha acontecido. Criei-o escondido nos primeiros anos de agonia. Depois tive que entregá-lo para uma tia dele, longe daqui, longe de mim. Há 30 anos não o vejo. Esse é o peso que carrego todo dia. Olhei para Lucas com uma compreensão que dói. Sua mãe... Eu comecei, mas Helena me interrompeu. Desapareceu. Quando fugi com Lucas, ela desapareceu. Eles devem tê-la levado para tentar me encontrar. Senti o chão desaparecer, porque agora aquilo não era abstrato, não era só números, não era só uma criança em perigo, era uma mulher de verdade. Uma mulher que confiou que sua irmã ia proteger o filho, uma mulher que estava muito provavelmente na mão desses homens, porque meu portão ficou aberto, porque Maria tinha razão sobre quem eu era. Porque eu tinha coração demais para dizer não. Onde ela pode estar? Perguntei. Na fazenda deles. Tem uma propriedade do outro lado de Santa Luzia. Velha, abandonada na aparência, mas aquilo é enganoso. Eles levam gente para lá. Gente que quer desaparecer do mapa. Meu coração acelerou. E Lucas? Lucas pode testemunhar o quê? Helena respirou fundo. De um homem. De alguém que tentou sair dessa vida e eles não deixaram. Alguém que Lucas viu morrendo. Alguém que agora está enterrado em um lugar que ninguém sabe. A chuva acelerou lá fora. As gotículas batiam as janelas como dedos desesperados. Dentro de poucas horas, a estrada ficaria intransitável. Eu tinha uma escolha. Chamar polícia. Mas polícia é longe. Santa Luzia fica a 20 quilômetros. A estrada ia ficar fechada. Demoraria horas. E não sabia se havia polícia honesta naquela região. Não sabia em quem confiar. Podia ficar quieto, esperar a chuva passar, deixar a vida seguir seu curso. Helena e Lucas podiam ir embora depois. Eu voltava ao silêncio. Mas havia uma mulher desaparecida. Havia um menino que viu demais. Havia uma promessa que eu havia feito a Maria e que tinha quebrado 1000 vezes no isolamento dos últimos 9 anos. Lucas se aproximou de mim. Minha mãe falou que o Senhor era um homem bom. Sussurrou voz pequena. Senti aquilo no peito, duro, pesado, como uma rocha. Sua avó conhecia sua mãe? Perguntei. Conhecia, respondeu Helena, surpresa com a pergunta. Maria trabalhava na cidade. Ela é quem convenceu a minha mãe a deixar a profissão dela, a se regenerar. Por isso minha mãe conseguiu sair desse mundo. Por isso ela tentava tirar Lucas de tudo isso. Entendi. Maria havia tocado nessa gente também, com sua bondade tranquila, com sua forma de olhar para as pessoas como se enxergasse algo melhor dentro delas, com sua capacidade de amar gente que o resto do mundo tinha desistido. E ela tinha morrido.
mas continuava viva nos gestos que eu via em Helena, nos cuidados que aquela mulher tinha com o sobrinho, na coragem de fugir. Me levantei devagar. Vou procurar sua mãe, disse. Não, gritou Helena. Você vai morrer. Eles não vão deixar você sair vivo de lá. Não depois que você disse não para eles. Então a gente arranja um plano, respondi. Fui até o quarto. Peguei o rádio velho que ainda tinha da época de Maria. Funcionava? Não sabia. Tentei. Estática. Procurei frequências. Mais estática. Mais estática. Voltei para a cozinha. Lucas me observava. De repente, me lembrou tanto de meu filho. O jeito como ele me olhava, como se tentasse ler em meu rosto se era verdade que aquele mundo podia ter gente boa. Você vai mesmo ajudar a gente? Perguntou com a voz pequena. Vou. Mesmo com risco? Sentei na sua frente. Lucas, tem uma coisa que ninguém te contou ainda. Tem uma coisa que eu aprendi muito tarde. Muito, muito tarde. Pessoas importantes morrem sozinhas quando a gente não faz nada. Quando a gente fica quieto. Quando a gente tem medo. Meu filho, que eu nunca vi crescer. Janaína, que morreu protegendo ele. Maria, que morreu me ensinando como amar. Quantas pessoas eu havia deixado morrer na minha cabeça porque não tive coragem. Sua mãe. Continuei devagar. Sua mãe pode estar morrendo agora, pode estar sofrendo, e a gente aqui em casa seguro sabendo disso. Balancei a cabeça. Não, a gente não fica aqui. A gente não fica quieto. Então a gente faz alguma coisa. Finalizei. Helena me olhou com uma mistura de desespero e esperança. Como você vai fazer isso? A chuva acelerou lá fora. Trovão ecoou no horizonte. Eu não sabia, mas sabia que tinha que tentar, porque isolamento é morte lenta. E eu já tinha morrido lentamente por tempo demais. A chuva cessou ao amanhecer, não porque tivesse passado completamente, porque o próprio céu ficou cansado de chorar. Nuvens ainda cobriam tudo, mas a água parou. Era o suficiente. Eu havia passado a noite acordado com Helena, planejando no chão da cozinha com um mapa velho que encontrei em uma gaveta. Um mapa que Maria tinha, de quando tentávamos viajar para lugares. Não havia plano bom, não havia saída limpa. Mas havia algo, uma tentativa, um risco. Ela me explicou a geografia da propriedade deles. O celeiro onde guardavam coisas. A casa principal onde ficavam os homens. As cercas que cercavam tudo. Ela conhecia porque havia estado lá, antes de fugir com Lucas. Quando Lucas acordou, o sol já queimava a terra novamente, aquele sol seco do Maranhão que queima sem piedade. Fiz as malas devagar. Roupa, água, comida. Peguei a caminhonete antiga que não usava há meses, um Chevrolet cor cinza que havia pertencido a Maria. A bateria talvez não tivesse carga. Havia detritos no banco, garrafas velhas, alguns papéis antigos. Girei a chave. Ligou. Pequenas coisas podem ser milagres quando você precisa delas. Vocês ficam aqui? Disse para Helena. Não, ela respondeu rápido, sua voz dura como aço. Você não sabe onde ela está exatamente. Você não sabe como entrar. Você não sabe como sair. Você não sabe nada daquele lugar. Eu sei. Ela tinha razão. Maldita razão. E Lucas? Perguntei. Lucas fica aqui. Encontra uma pessoa em Santa Luzia que ele conhece. Alguém seguro. A gente volta por ele em poucas horas. Não acreditava que seria poucas horas, mas aceita a meia-verdade. Levei os dois até a beira da cidade. Deixei Lucas em casa de uma mulher que Helena conhecia. Uma tia dela, gente de confiança. Depois, voltei com Helena para a propriedade deles. Helena ficou quieta a viagem toda. Olhava pela janela o interior do Maranhão passar. Pequenas fazendas, gado solto, casarões antigos, homens em cima de cerca, crianças descalças, pombos voando. O mundo continuava normal enquanto a gente ia rumo ao perigo. Santa Luzia é pequena. Passamos rápido, como pessoas que não querem ser vistas.
Ninguém nos olhou com atenção. Helena indicou um desvio à esquerda, uma estrada que parecia não levar a lugar nenhum, e era a intenção. Cercas caídas, portões destravados. A propriedade era grande, abandonada na aparência, com aquela sensação de lugar perigoso. Havia fumaça saindo de uma casa no fundo. Parei a caminhonete bem longe, escondida entre árvores secas. A gente entrou a pé, devagar, como quem entra em um templo perigoso. Havia um celeiro grande. Helena sussurrou que era ali. Que era ali que eles guardavam coisas, pessoas, evidências, segredos. Meu corpo inteiro ficou tenso. Toquei a porta devagar, aberta. Dentro havia luz fraca, alguns fios pendurados, 2 homens jogando baralho em uma mesa velha. Nem levantaram a cabeça quando entramos. Nós devíamos parecer invisíveis naquele momento. Mas então vi uma mulher deitada no chão, amarrada nas mãos e nos pés, machucada, com a cara inchada, mas viva. Os olhos dela se abriram quando nos viu. Confusão primeiro, como alguém que vê sombras, mas não acredita nelas. Depois, reconhecimento. Depois, desespero. Daquele desespero que vem quando você pensa que vai morrer e, de repente, há esperança. Helena, sussurrou, voz rouca, como quem não tinha falado em dias. Um dos homens finalmente levantou. Seu Manuel, disse, sorrindo aquele sorriso que não era sorriso. A gente sabia que você vinha. Sabia mesmo. Por isso, deixa eu te contar uma coisa. Foi quando tudo desabou. Helena fez algo que eu não esperava. Ela saiu correndo, para fora, para a caminhonete, gritando: "Corre, Manuel! Corre!" Os 2 homens se moveram. Mais um segundo de confusão. Naquele segundo eu caminhei para a mãe de Lucas. Desamarrei as cordas com dedos que tremiam, enquanto os homens tentavam processar o que estava acontecendo. "Corre!" falei para ela. Ela correu. Meu corpo ficou ali, entre os 2 homens e a porta. Um deles riu. "Seu Manuel, você acabou de se fuder", começou. Não deixei terminar. Peguei uma ferramenta que estava ali perto, um ferro de porta, pesado, oxidado, e bloqueei a saída com ele. Depois corri. Ouvi passos atrás de mim. Ouvi gritos. Ouvi o ferro caindo. Senti meu corpo pesado, velho, cansado, mas funcionando. Alcancei a caminhonete. Helena já tinha ligado. Os olhos dela fixos na estrada, as mãos apertadas no volante. Acelerou. Os homens saíram da propriedade, mas a gente já estava longe. Cada metro nos distanciava. Cada curva da estrada nos levava para mais longe daquele lugar perigoso. A mãe de Lucas, cujo nome era Carla, ofegava no banco de trás. Ninguém falou. A estrada foi a coisa mais longa que eu já percorri. Quando chegamos em Santa Luzia, Helena foi direto para a delegacia. Entrou com Carla. Eu fiquei na caminhonete. Não sei o que ela contou. Não importa. O que importa é que havia uma mulher ferida. Uma criança que seria testemunha. Uma história que precisava ser contada para as pessoas certas. Eles a levaram para o hospital. Eles me levaram para depoimento. Foi longo, cansativo, difícil de contar sem revelar cada detalhe do medo que eu tinha, mas necessário. 3 meses depois, recebi visita. Helena e Lucas apareceram na fazenda no final da tarde. O céu estava avermelhado, daquele jeito que fica ao pôr do sol aqui no Maranhão, como se o próprio céu estivesse sangrando. Lucas tinha engordado um pouco, ainda magro, mas com mais luz nos olhos. Os olhos dele ainda carregavam coisas pesadas, coisas que ninguém deveria carregar aos 7 anos, mas havia menos medo neles. Minha mãe pediu para agradecer, disse Helena quando entrou, como se aquilo tivesse tomado força de lei que ela precisava cumprir. Ela falou que sem você a gente ia estar morto, todos 3. Como ela está? Perguntei. Melhorando. Ainda tem dor, ainda tem pesadelo. Ainda se acorda com medo, mas ela está viva. Lucas está vivo. E eles, ela apontou em direção genérica da cidade, estão presos. Fizemos café,
Sentamos na varanda. Aquela varanda que havia sido um lugar de isolamento agora era um lugar de companhia. O silêncio entre a gente era diferente. Não era o silêncio do isolamento. Era o silêncio de pessoas que passaram por algo junto, que se conhecem de uma forma que não precisa de palavras. Você vai ficar bem? Perguntei. A gente vai. Minha mãe conseguiu um emprego em Santa Luzia. Estamos morando em uma casa pequena, longe dali. Bem longe. Seguro. Lucas me olhou. Naquele olhar vi tudo. A gratidão, o trauma, a esperança. O senhor teve medo? Perguntou. Sorri. A primeira vez que sorria em muitos meses. Tive. Bastante. Mas mesmo assim ajudou. Mesmo assim. Ele fez que sim com a cabeça, como se aquilo fizesse sentido para ele de uma forma que eu ainda estava entendendo. Helena se levantou para ir. Antes de sair, ela me abraçou. Eu não estava acostumado com abraço. Meu corpo ficou rígido, desajeitado, mas depois relaxei. Deixei ela ficar ali, me abraçando, enquanto eu tentava lembrar como se faz aquilo. Como se deixa alguém perto. Obrigada por ser um homem bom. Ela sussurrou. Quando eles saíram, entrei na casa. Foi a primeira vez, em 9 anos, que ela não pareceu tão grande, tão silenciosa, tão vazia. Encontrei uma foto de Maria na estante. Aquela foto antiga com ela sorrindo. Aquele sorriso que eu via em Helena, que eu via em Lucas, que eu via em qualquer pessoa que ela tivesse tocado com aquela bondade dela. Coloquei a foto em um lugar onde eu pudesse ver todos os dias, porque Maria havia morrido, mas não tinha desaparecido. Ela estava viva em cada ato de coragem que eu conseguia fazer agora, em cada decisão que eu tomava pensando no que ela teria feito. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde que ela morreu. Abri a janela da frente da casa. Deixei ela aberta. Não fechei. Deixei o ar do Maranhão entrar. O cheiro de terra molhada, de cerrado, de chuva que tinha caído dias atrás, o barulho dos grilos, dos sapos, do vento batendo nas cortinas que Maria havia costurado com as mãos, o rangido da casa antiga, que agora não parecia tão assustador. Senti a vida entrar, de verdade. Semanas depois recebi uma carta. Vinha de São Paulo. De um sobrenome que reconheci, mas nunca tinha usado para me dirigir a ninguém. Pai, não sei se você me reconheceria. Tenho 37 anos agora. Uma filha, sua neta. Um trabalho que não é glamouroso, mas que pago com dignidade. Uma vida que você não faz parte. Mas há 3 meses, uma mulher chamada Helena procurou minha mãe adotiva. Contou a história, contou que você havia arriscado tudo, a segurança, a vida, o que você tinha, para salvar uma criança que não era sua. Minha mãe adotiva me chamou. Sentou comigo em uma mesa de cozinha, não tão diferente de aquela onde você está agora, tenho certeza, e me contou sobre você, sobre aquele dia, sobre por que eu fui levado. E eu entendi. Você não me abandonou, você me salvou. Mesmo quando eu era pequeno demais para entender, você salvou minha vida. Gostaria de conhecê-lo. Se você quiser, sem pressa, sem expectativas, só conhecer. Seu filho. Fiquei sentado com aquela carta nas mãos por muito tempo, aquela noite inteira. Não chorei, mas senti algo quebrar dentro do meu peito. Dessa vez, não foi dor, foi fechamento, foi final, foi recomeço. Hoje, a Fazenda Bom Retiro não é mais silenciosa. Visitantes aparecem. Helena traz Lucas nos fins de semana. Ele ajuda nos reparos das cercas, dos portões. Temos conversas curtas, mas reais sobre vida, sobre coragem, sobre o significado de ficar de pé quando tudo quer você deitado. Meu filho confirmou que vem mês que vem. Vai trazer sua filha, minha neta, que eu nunca conheci. Há buracos aqui que ninguém vai conseguir preencher completamente. Há dores que vão ficar, daquelas dores que você aprende a carregar sem que ela deixe você de joelho. Há arrependimentos que vão seguir comigo para sempre.
Os anos que perdi isolado, as pessoas que deixei sofrer na minha cabeça, o silêncio que escolhi. Mas percebi algo. Isolamento não cura ferida. Isolamento a aprofunda. Isolamento a infecciona. A gente só cicatriza quando deixa o ar entrar, quando deixa a gente chegar perto, quando arrisca o coração novamente, sabendo que pode ser machucado. Maria conhecia isso. Helena aprendeu isso. Lucas está aprendendo isso. E eu, depois de tanto tempo mesmo, finalmente estou entendendo. Naquela noite, quando Helena bateu no portão, eu desejei não ter aberto. Desejei fechar a porta, voltar para minha cadeira, continuar vivendo como antes. Desejei sim, mas abri mesmo assim. E aquela batida, simples, desesperada, humana, mudou tudo. Porque às vezes Deus não manda resposta em forma de certeza. Às vezes não manda resposta em forma de visão ou revelação. Às vezes manda um estranho na noite. Um menino assustado, uma mulher machucada, uma mãe desaparecida. E depende de você decidir quem você vai ser quando abrir a porta. Eu decidi e descobri que ainda tinha coração, que ainda era capaz de amar, que ainda valia a pena estar vivo. 6 meses depois, o trem chegou em Santa Luzia, num sábado de manhã cedo, quando o sol ainda estava preguiçoso no céu, sem força de queimar. Eu estava na estação, a estação velha, com bancos de madeira e pombos que não saem de perto de ninguém. Meu coração acelerado de um jeito que eu não reconhecia em mim mesmo. 30 anos é muito tempo para não ver um rosto. 30 anos é tempo suficiente para um menino virar um homem. Para você criar uma pessoa inteira em sua cabeça que pode não existir da maneira que você imaginou. Quando o vi descendo do trem, senti tudo ao mesmo tempo. Alívio. Porque existia. Porque estava vivo e inteiro. Culpa. Porque perdi tudo aquilo. Porque deixei aquele tempo passar sem lutar por ele com todas as minhas forças. Esperança. Porque ainda havia tempo. Porque ele estava ali. Ele me reconheceu antes que eu reconhecesse ele. Caminhava pelo cais da estação com uma mala pequena e uma menina de 6 anos segurando sua mão. Minha neta, que eu nunca tinha visto, a não ser em fotografias que Helena tinha trazido. Ele tinha meus olhos, aquela mesma cor de verde que Maria adorava. Tinha meu jeito de caminhar, desajeitado, como quem não era feito completamente para estar de pé. Mas tinha o sorriso de Janaína. Aquele sorriso que eu lembrava de forma tão clara que doía. Pai, disse ele quando chegou perto. Só isso. Uma palavra. Pai. Eu abri a boca e nenhum som saiu. Aquele som que eu deveria fazer de saudação, de alegria, de qualquer coisa, simplesmente não existia no meu corpo. Ele estendeu a mão. Formal demais para um filho que não via há 30 anos, mas era tudo o que ele sabia fazer. Eu peguei a mão dele e depois puxei ele para mais perto, para um abraço que era desajeitado e doía e era tudo o que eu precisava. Desculpa, sussurrei no ombro dele. Desculpa por tudo, desculpa por tanto tempo. Você não tinha escolha, respondeu ele, voz firme. Você fez o certo, mas eu sabia a verdade. Eu tinha escolha, muitas escolhas. Em vários momentos diferentes, eu poderia ter lutado mais. Poderia ter procurado mais. Poderia ter sido bravo ao invés de assustado. Mas ele estava ali agora. E aquilo tinha que ser suficiente. Minha neta, Sara, descobri depois que era o nome, me olhava com aquela desconfiança que as crianças têm de estranhos. Eu era estranho para ela. Uma avó que só existia em histórias que seu pai contava. Oi, Sara, disse, ajoelhando para ficar no nível dela. Eu sou seu vô, e eu tenho cavalos na minha fazenda. Os olhos dela brilharam. Cavalos de verdade. Cavalos de verdade. Um chamado trovão que é muito velho e muito sábio. Ela sorriu, e naquele sorriso eu vi o futuro que eu não sabia que seria possível. Levei eles para a fazenda. Meu filho, cujo nome era Ricardo, descobri.
Dirigiu enquanto eu ficava no banco de trás com Sara, apontando coisas pelo caminho. Árvores, pássaros, um rebanho de gado descansando embaixo de uma sombra. A poeira vermelha do Maranhão que fica em tudo. Helena já sabia que eles vinham. Ela tinha arrumado o quarto de hóspedes, aquele mesmo quarto onde ela dormiu na primeira noite. Agora tinha flores frescas em um vaso, cortinas novas. Um jeito de casa que eu nunca tinha conseguido dar quando morava sozinho. Lucas estava esperando quando chegamos. Ele tinha crescido. Seus olhos ainda carregavam coisas pesadas, coisas que ninguém deveria carregar, mas havia algo de leve neles agora, algo que não estava antes. Esse é Lucas, apresentei para Sara. Ele é um amigo muito especial meu. Ele tem a mesma idade que você? Perguntou Sara. Não, riu Lucas. Eu sou muito mais velho, mas a gente pode ser amigos mesmo assim. Aquela tarde fiz churrasco. A primeira vez em muitos anos que eu fazia churrasco, pensando que havia gente para comer. Coloquei carne na brasa lentamente, deixando o fogo fazer seu trabalho, enquanto Ricardo me ajudava. E Lucas corria com Sara pela propriedade. Obrigado por ter vindo, disse para Ricardo enquanto virávamos a carne. Obrigado por ter sobrevivido, respondeu ele. A história que minha mãe contou, a forma como ela descreveu você, eu preciso saber se era verdade. E é? Perguntei. Sim, e é mais do que isso. Você é diferente do que eu imaginava. Menos romântico, mais real. Aquilo doía, mas de um jeito bom. De um jeito que significava que ele estava vendo quem eu era realmente. Não a figura mitológica que alguém tinha criado na cabeça dele. Eu cometi muitos erros, disse. Deixei você ir quando deveria ter lutado mais. Deixei anos passarem sem tentar achar você. Deixei o medo ganhar. Ricardo parou de virar a carne. Pai, você fez o melhor que você pôde com o que você tinha. E quando finalmente pôde fazer mais, você fez. Você arriscou tudo por um menino que não era seu filho. Aquilo também era verdade. Talvez a maior verdade de todas. Naquela noite, depois que Sara adormeceu e Helena se foi para casa, Ricardo e eu ficamos sentados na varanda. Aquela varanda que havia sido um lugar de isolamento agora era um lugar de conexão. A noite do Maranhão inteira ao redor de nós, grilos cantando, sapos croando, o vento suave do final de setembro. Você se arrepende? Perguntou Ricardo. De ter me deixado ir? Respirei fundo. Todos os dias, respondei com honestidade, mas também entendo que era a única coisa que eu podia fazer. Você estava em risco. Sua mãe tinha amigos que conheciam pessoas certas. Você tinha a oportunidade de uma vida diferente. Eu tive uma boa vida, disse Ricardo. Tive mãe que me amou. Tive escola. Tive oportunidade. Tive tudo que você quis dar para mim ao deixar que eu fosse. Mas perdeu seu pai, falei. Ganhei um pai diferente. Um homem que aprendeu a proteger gente que ele não conhecia. Um homem que é bravo não por ter nascido corajoso, mas por ter aprendido que coragem é o único jeito de viver de verdade. Nós ficamos em silêncio. Aquele silêncio que agora eu reconhecia como conexão ao invés de isolamento. Minha mãe adotiva falou que você tinha chorado, disse Ricardo depois de um tempo, quando ela contou a história sobre o menino e a mãe dele. Que você chorou de forma que faz alguém saber que você tinha perdido gente também. Sua mãe era perspicaz, respondi. Ela falou que você era um homem que conhecia o peso de não conseguir salvar quem você ama. Que era por isso que você correu para salvar aquele menino que você nem conhecia. Porque conhecer aquele peso de forma tão profunda, você não podia deixar ninguém sentir aquilo. Pensei em Janaína, minha primeira esposa. Aquela mulher que morreu tentando proteger um filho que ela nem tinha certeza que sobreviveria. Pensei nos anos que passei isolado, carregando aquela culpa. Pensei em Maria, que morreu sabendo que eu seria alguém que a amava depois dela se ir. Às vezes, disse eu,
A gente só consegue ser quem precisa ser depois que perde tudo o que importa. Ricardo colocou a mão no meu ombro. Um gesto que um pai deveria ter dado a um filho. Mas aquele filho agora era um homem, e era ele quem me dava conforto. Você não perdeu tudo, disse. Você perdeu tempo, mas não perdeu capacidade de amar. Os dias que se seguiram foram estranhos em um jeito bom. Acordar e ouvir voz de criança perguntando se podia ir ver trovão. Fazer café para mais gente que só eu. Ter conversas à noite que não eram com uma cadeira vazia. Ricardo ajudava nos reparos da fazenda. Ele não sabia muito sobre criação de gado ou conserto de cerca, mas aprendia rápido. Havia algo em suas mãos que me lembrava de Janaína, aquele jeito delicado, mas determinado de trabalhar. Um dia, enquanto consertávamos uma cerca que tinha caído, novamente sempre caía em lugares diferentes, Ricardo perguntou: "Você pensa em se mudar, em deixar essa propriedade?" "Por quê?" perguntei. "Porque aqui há muita solidão." Sorri. "Aqui há muito trabalho", respondi. "Mas agora há mais gente ajudando. Menos solidão. Você poderia vender, ganhar dinheiro, morar em um lugar maior, com mais gente ao redor." Balancei a cabeça. Essa terra significava algo para Maria. Para mim, significa algo porque significava para ela. E agora significa algo porque aqui foi onde tudo mudou. Onde eu descobri que ainda podia sentir. Onde eu ainda podia ser útil. Ricardo olhou para o horizonte. Aquele horizonte infinito do Maranhão. "Eu entendo", disse ele. E eu sabia que ele entendia de verdade. Lucas começou a vir mais vezes para a fazenda. Sua mãe, Carla, estava melhorando devagar. Ainda tinha noites ruins, ainda acordava com pesadelos, mas havia algo de leve voltando para ela. Um jeito de sorrir que não era completo medo. Um dia, Lucas me encontrou no celeiro. Aquele mesmo celeiro onde ele havia sido mantido naquela primeira noite. "Você tem medo de vir aqui?" perguntei. Ele fez que não com a cabeça. "Aqui é onde você me salvou", disse ele. Como eu teria medo? Mas eu sabia que ele tinha medo. Criança que passa por trauma, carrega aquele trauma para sempre. Mas ele estava aprendendo a viver com aquilo, a permitir que aquele medo não fosse a coisa mais importante. "Você quer aprender a montar trovão?" perguntei. Os olhos dele brilharam. Passei as horas seguintes ensinando ele como aproximar de um cavalo, como sentir quando o animal está com medo, como comunicar com ele não com palavras, mas com energia, com respeito. Sara apareceu depois, querendo aprender também, e fiz a mesma coisa com ela. Mostrei como a vida não é sobre dominar, é sobre entender. É sobre estabelecer um diálogo com o outro, seja um cavalo, seja uma pessoa, onde os dois acordam em confiar um no outro. Carla veio me visitar um dia. Ela estava mais forte. Ainda tinha aquele jeito cuidadoso de se mover que trauma deixa, mas havia determinação em seus olhos. "Eu queria agradecer", disse ela, sentando no banco de madeira da varanda. "Helena me contou tudo. Os riscos que você correu. Os homens que você enfrentou. Qualquer um teria feito o mesmo." Menti um pouco. "Não", respondeu ela com firmeza. "Nem todo mundo teria feito. A maioria das pessoas teria deixado. Teria dito que não era responsabilidade delas." Ela olhou para as cercas, para o gado, para aquela propriedade que havia visto o melhor e o pior de mim. "Eu decidi que vou contar", continuou. "Vou contar minha história. Vou testemunhar de forma clara e aberta. Os homens que me fizeram isso, os homens que tomaram pessoas que eu amava, vão para a cadeia por tempo, muito tempo, porque você teve coragem quando ninguém tinha." "O que você vai fazer depois?" perguntei. "Reconstruir", respondeu ela com simplicidade. "Levar Lucas para longe daqui, dar para ele uma vida normal, ou o mais normal que for possível depois de tudo isso. Trabalhar, amar pessoas, confiar novamente. Aquilo era tudo que alguém podia pedir. Tudo que estava ao alcance de uma pessoa que havia sobrevivido.
Ricardo, Sara e eu tínhamos um ritual. Toda noite, quando o sol desaparecia, a gente sentava na varanda com café quente. Mesmo no calor, a gente bebia café, porque café significava pausa, significava estar junto, e a gente conversava sobre o dia. Sara contava sobre as coisas que aprendia, como cavalos dormem em pé, como lagartixa muda de cor, como o vento sopra diferente dependendo da hora do dia. Ricardo contava sobre São Paulo. Sobre seu trabalho em construção, ele era encarregado em um projeto grande. Sobre sua ex-mulher, mãe de Sara, com quem ele havia se separado 5 anos atrás. Sobre como aquela separação o destruiu por um tempo e como aprender a ser pai sozinho o reconstruiu de novo. E eu contava sobre o tempo que passei isolado, não de forma romântica ou como se aquele tempo tivesse sido bonito, porque não foi, mas como honestidade. Como confissão de que a gente, às vezes, precisa estar bem sozinho para entender o que a gente procura em companhia. Um dia, Sara perguntou: "Por que você ficou sozinho por tanto tempo, vó?" Respirei fundo. "Porque eu tinha medo", respondi com verdade. "Porque quando você perde alguém que ama, você acha que está protegido se não amar de novo. Mas você amou novamente", disse ela, com aquela lógica que apenas crianças têm. "Sim", concordei. "E foi bom. E deu medo, mas valeu a pena." Ricardo colocou a mão em meu ombro, um gesto de pai, que agora era também um gesto de filho. O inverno chegou. Aquele inverno do interior que não é inverno de verdade, apenas uma queda leve de temperatura, mas suficiente para fazer a diferença. As noites ficaram mais frias, as manhãs mais claras, o céu mais azul. Eu estava consertando uma cerca, sempre cercas, quando recebi uma visita inesperada. Dona Marta do sítio ali perto. Aquela mulher que havia vindo com pão quente anos atrás e que eu havia afastado com o meu isolamento. Ela trazia um bolo, feito em casa. Aquele bolo de milho que eu lembrava de Maria comendo. "Ouvi falar que você está com visita", disse ela, com aquele jeito que mulher do interior tem de saber tudo, sem ninguém contar. "Que você está com seu filho aqui." Convidei ela para dentro, para café, para comer bolo enquanto Sara brincava com uns brinquedos no chão. "Eu lamento", disse Dona Marta, "por ter parado de vir. Eu devia ter entendido melhor." "Você fez tudo certo", respondi. "Eu que não soube receber." Ela olhou ao redor da casa, para as flores que Helena havia trazido, para os desenhos de Sara pendurados na parede, para aquela vida que havia retornado. "Você voltou", disse ela simplesmente. Não precisava explicar de quê. Ela sabia que eu havia voltado da morte lenta, que eu havia retornado à vida. "Tive ajuda", respondei olhando para a janela aberta, deixando o vento do Maranhão entrar. 2 semanas depois, recebi um chamado da polícia de Santa Luzia. Os homens que haviam vindo em minha propriedade aquela noite estavam sendo julgados. Os assassinatos que Lucas havia testemunhado estavam sendo investigados. Carla havia testemunhado. As evidências estavam aparecendo. E eles pediam meu depoimento de novo. Forma oficial dessa vez, em tribunal. Fui com Helena. Ricardo quis ir também, mas pedi que ele ficasse com Sara. O tribunal era um lugar frio, aquele frio que não tem a ver com temperatura, mas com falta de humanidade. Paredes cinzentas, pessoas em pé falando em tom monótono. Evidência sendo apresentada como se fosse números e não vidas destruídas. Eu testemunhei. Contei o que aconteceu aquela noite. Os homens, as ameaças, a invasão, o resgate. O advogado deles tentou me fazer parecer como alguém que estava procurando glória. Como alguém que se meteu em coisa que não era da conta dele. "Você sabia que havia mulher desaparecida?", perguntou ele. "E não chamou a polícia imediatamente?" "Chamei assim que pude", respondi. "Estrada estava bloqueada, chuva. Isolado." "Ou você queria ser o herói?", insinuou ele. Olhei para aquele advogado.
Para aquele homem que estava tentando proteger assassinos. Não, respondi com calma. Eu quis que ninguém morresse. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, disse aquele advogado. Qualquer um não faria, porque qualquer um teria medo. Eu tinha medo, confirmei. Muita. Mas fiz mesmo assim. Após o julgamento, os homens foram presos. Sentença de 15 anos. Não era suficiente, claro. Nunca seria. Mas era o que a lei podia dar. Saí do tribunal e respirei ar fresco de Santa Luzia. Ricardo saiu de férias de seu trabalho. Ficou um mês inteiro na fazenda. Naquele mês, ensinei a ele tudo o que Maria tinha me ensinado sobre a propriedade. Como preparar a terra, como cuidar do gado, como reconhecer quando uma cerca está pronta para cair, como ouvir a propriedade, porque terra fala. Você só precisa saber escutar. Ele aprendeu devagar, com paciência, com aquele jeito que homem que cresceu na cidade tem de achar tudo estranho, depois maravilhoso, depois normal. Você tem gostado? Perguntei um dia enquanto plantávamos milho. Mais do que gostava de qualquer coisa, respondeu ele. Tem algo aqui, algo de real, de verdadeiro. É isolamento, menti um pouco. Não, respondeu ele, é conexão. Você está conectado com a terra, com o trabalho, com o resultado. Aqui não tem artifício. Aqui o que você planta, você colhe. Aquilo era poesia vindo de um homem que eu havia deixado ir há 30 anos. No último dia de Ricardo, antes de voltar para São Paulo, fizemos uma festa. Convidei Helena, Lucas, Carla. Convidei Dona Marta. Convidei alguns vizinhos que conheciam Maria. Convidei o padre da pequena igreja de Santa Luzia. Fizemos churrasco, bebemos cerveja morna, dançamos ao som de um rádio velho que trazia música de uma estação que transmitia de Goiás. Sara dormiu no colo de Lucas enquanto a noite avançava. Ricardo me chamou de lado, para aquela varanda que havia visto tanta transformação. Quero que você saiba, disse ele, que vou voltar, com Sara, não só uma vez, várias vezes, porque ela merece conhecer seu avó, e você merece ter uma neta que te visite. E você? Perguntei. Você quer isso? Eu preciso disso, respondeu com honestidade. Preciso de meu pai. Mesmo que tenha levado 30 anos, você continua sendo meu pai. E você é um bom homem. Abraçamos. Aquele abraço que deveria ter acontecido há 30 anos, mas que estava acontecendo agora. E aquilo tinha que ser suficiente. Após a partida de Ricardo, a fazenda ficou mais silenciosa novamente, mas era um silêncio diferente. Um silêncio que estava cheio de expectativa, de promessas, de pessoas que viriam voltar. Helena passou por aqui 2 vezes por semana agora. Ela trabalhava em Santa Luzia, numa loja de roupas. Tinha começado a estudar à noite. Queria fazer um curso de enfermagem. Queria ajudar pessoas da forma que ela sabia. Lucas continuava vindo, mas agora tinha amigos na escola. Tinha vida normal. Ou tão normal quanto possível para alguém que havia passado pelo que ele havia passado. Carla começou a namorar novamente. Um homem que possuía um pequeno sítio perto de Santa Luzia. Ele era viúvo, criava gado, tinha um jeito simples que me lembrava de mim mesmo em tempos melhores. Um dia, ela me trouxe para conhecê-lo. Seu nome era Paulo. Ela o apresentou como o homem que salvou minha vida. Paulo olhou para mim com aquele respeito que homens têm uns pelos outros quando reconhecem que ambos carregam peso. Obrigado, disse ele simplesmente. Você vai cuidar dela? Perguntei. Vou fazer o meu melhor, respondeu. Aquilo era tudo o que alguém podia prometer. 1 ano se passou. 1 ano inteiro desde aquela noite em que Helena bateu no portão da minha fazenda. Ricardo veio novamente, desta vez com Sara por 2 semanas. A menina havia crescido. Tinha 7 anos agora. Sabia montar trovão praticamente sozinha, com minha mão apenas segurando a rédea. Naquela semana, recebi uma carta. Vinha do sistema judiciário, informando que o processo havia terminado, que os homens que havia enfrentado haviam sido condenados,
que havia sentença definitiva, que tudo havia terminado em termos legais. Mostrei a carta para Ricardo. Você se sente melhor agora? Perguntou. Não, respondi com honestidade. Justiça não muda o que aconteceu, mas evita que aconteça novamente. Naquela noite, depois de Sara adormecer, Ricardo e eu novamente sentamos na varanda. Pai, disse ele, usando a palavra que ainda soava estranha, mas real. Você vai morrer sozinho aqui? Respirei fundo. Não, respondeu, porque você vai vir me visitar. E Lucas vai passar por aqui. E Sara vai crescer e talvez traga vaquinha ou vaquinhos para mim criar. E essa propriedade não será mais um lugar de isolamento, será um lugar de família. Isso é suficiente para você? Perguntou Ricardo. Olhei ao redor, para aquela varanda que havia visto tanta solidão, para aquele horizonte infinito do Maranhão, para a casa que Maria havia amado. Mais que suficiente, respondi, porque aprendi que a vida não é sobre ter tudo, é sobre estar aqui, completamente, para as pessoas que você ama. Conforme o tempo passava, a fazenda mudou. Não mudou de forma grande, não mudou de forma óbvia, mas mudou em coisas pequenas. A varanda ganhou flores, flores que Helena plantava, cores que o interior do Maranhão não tinha, cores que significavam que aquele lugar era vivo. O quarto de hóspedes agora tinha sempre coisas de criança. Brinquedos de Sara, roupas de Ricardo, livros que ele deixava, memórias. A cozinha ganhou barulho, barulho de conversas, de risadas, de gente comendo junto. E eu, Manuel Dornelles, homem que havia aprendido a viver sozinho durante tantos anos, aprendi a viver com gente novamente. 5 anos depois do encontro com Ricardo, recebi notícia de que ele estava comprando uma casa em Santa Luzia. Uma casa para ele, para Sara e para alguém que ele tinha começado a namorar. Uma mulher chamada Bianca, professora, que amava crianças e que Sara amava. Eu queria estar perto de você, explicou Ricardo. Queria que Sara tivesse avó em sua vida. Queria que você tivesse neta que não precisasse pegar trem para te visitar. Aquilo me fez chorar. Primeira vez em muito tempo. Não de tristeza, de gratidão, de percepção de que perdoe e regeneração eram possíveis. A casa dele ficava a apenas 5 quilômetros de minha fazenda, perto o suficiente para visitar, longe o suficiente para ter sua própria vida. Helena se formou em enfermagem. Agora trabalhava em um pequeno hospital em Santa Luzia. Ainda vinha me visitar, mas menos, porque agora ela tinha vida própria, tinha amigos, tinha profissão, tinha propósito. Isso me fez mais feliz do que qualquer visita poderia fazer, porque significava que ela havia sobrevivido, que ela havia prosperado, que minha ação naquela noite, impulsiva e perigosa, havia dado fruto. Lucas estava adolescente agora, 15 anos, ainda carregava coisas pesadas, coisas que ninguém deveria carregar, mas estava aprendendo a viver com elas. Estava aprendendo que trauma não define você para sempre, que você pode ser mais do que aquilo que você sofreu. Carla e Paulo casaram, tiveram um filho, meu afilhado, como ela insistiu em chamar quando o menino nasceu. Ele era louro, com olhos azuis, e se parecia com Paulo, mas tinha jeito de sua mãe de amar o mundo ao redor. No 10º aniversário do encontro com Ricardo, fiz uma festa grande. Convidei todos que haviam sido parte daquela história. Helena e sua família, Lucas, Carla e Paulo e seu filho pequeno, o padre, Dona Marta, meus vizinhos e Ricardo, claro. Com Bianca e Sara, que agora tinha 16 anos e era bonita de forma que me assustava, porque significava que o mundo a exploraria e eu não podia protegê-la de tudo, como havia aprendido. Aquela noite, sentei na varanda e olhei para toda aquela gente na minha fazenda. Gente que não estava aqui há 10 anos. Gente que, se eu tivesse fechado o portão naquela noite, nunca teria entrado em minha vida. Um jovem padre, novo padre, porque o antigo havia envelhecido, se aproximou de mim.
Você sabe que a história dela é conhecida? Perguntou. A história de um homem que salvou uma criança e sua mãe? Não, respondi surpreso. Está em um jornal. Uma revista de São Paulo fez reportagem. Pessoas falam sobre você como um herói. Balancei a cabeça. Não sou herói, disse. Sou um homem que teve medo e fez mesmo assim. Não é a mesma coisa. Talvez seja, respondeu o padre. Talvez herói seja exatamente isso. Não alguém sem medo, mas alguém que faz o certo apesar do medo. Conforme envelheci, comecei a pensar mais sobre morte, não de forma romanticizada ou poética, de forma prática, de forma assustada. Eu tinha 64 anos agora, corpo dolorido, garganta fraca, dentes que começavam a cair, corpo que estava se lembrando de que tinha data de validade. Uma noite, conversei com Ricardo sobre aquilo. Quando eu morrer, comecei, eu quero que essa propriedade seja sua. E de Sara, se ela quiser. Se ela não quiser, você vende. Mas aquela terra significou algo. E deve significar algo para alguém que eu amo. Você vai viver muito mais, disse Ricardo. Talvez, concordei, mas você precisa saber que isso é meu plano. Ricardo entendeu. Não era conversa fácil, mas era conversa necessária. Minha saúde começou a piorar. Nada rápido ou dramático. Apenas um lento declínio. Energia diminuindo. Capacidade de trabalho diminuindo. Corpo cansado demais para estar de pé o dia inteiro. Ricardo tentou me convencer a ir morar com ele. Você vai cair, alertava. Você vai ficar doente sozinho. Mas eu não estava sozinho. Helena vinha cuidar de mim. Levava a medicação que ela conseguia no hospital. Preparava comida. Limpava a casa. Dona Marta vinha trazer pão, sopa, coisas caseiras que alguém come quando está velho e frágil. O padre vinha fazer visitas. Conversávamos sobre vida, sobre morte, sobre o significado disso tudo. E Ricardo vinha quase todo dia, trazendo Sara, trazendo Bianca, trazendo seu filho pequeno. Sim, havia tido um filho com Bianca, meu neto também. Naquela noite, quando completei 67 anos, tive uma crise, dor no peito, falta de ar, aquela sensação de que o corpo estava finalmente dizendo, pronto, chega. Chamaram ambulância, levaram para o hospital em Santa Luzia, deixaram eu aqui, em um quarto com paredes brancas, máquinas fazendo barulho, monitores dizendo quanto tempo eu podia estar vivendo. Os médicos disseram que foi um aviso, que meu coração não estava bem, que eu precisava de repouso, de medicação, de vida mais calma. Enquanto estava ali, assustado, esperando morte, Helena veio me visitar. Ela entrou naquele quarto como se fosse um lugar que conhecia bem, como se já tivesse visto muitas vezes morte vindo. Você vai ficar bem, disse ela, pegando na minha mão. Você tem muito para viver ainda. Como você tem tanta certeza? Perguntei, voz fraca. Porque, respondeu ela, você é um homem que arrisca por outras pessoas, e aqueles que amam os outros não morrem sem avisar. Deus é mais educado do que aquilo. Sorri fraco. Você virou religiosamente, observei. Não, respondeu ela, mas aprendi que pessoas como você não morrem de forma rápida. Morrem cercadas de gente, sabendo que deixam marca, sabendo que importaram. Após 2 semanas no hospital, deixaram-me ir. Dei alta com restrições. Medicação todos os dias. Exercício leve. Nada de trabalho pesado, Ricardo.